Olá, eu sou Pauliotti, ativista gay brasileiro. Uma demanda histórica do movimento LGBTI brasileiro é a criminalização da opressão motivada na orientação sexual ou identidade de gênero da vítima. Então, das discriminações e discursos de ódio contra a população LGBTI, ou homofobia e transfobia, para usar os termos hegemônicos. A Suprema Corte brasileira começou a julgar dois processos que eu movi, um pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, e outra por um partido político, o PPS, que se chama Cidadania atualmente, para reconhecer a obrigação constitucional do Congresso Nacional Brasileiro de criminalizar de maneira específica a homofobia e a transfobia e considerá-la como crime de racismo. Até lá, pelo menos. A gente já tem 4 votos favoráveis a considerar a homotransfobia como crime de racismo, não por analogia, obviamente que não, que é algo proibido também pela legislação brasileira, mas por considerar a homotransfobia como crime de racismo. Por quê? O Supremo, num julgado muito famoso da sua história, considerou que o antissemitismo, a discriminação contra judeus, é crime de racismo. Embora a discriminação por religião já estivesse na lei como crime, se fosse um crime de discriminação não racista, ele estaria prescrito. Então o Supremo considerou o antissemitismo como racismo para puxar a imprescritibilidade do racismo que é garantida pela Constituição. Como o projeto Genoma acabou com a crença de raças humanas biologicamente diferentes entre si, para o racismo não virar crime impossível pela unicidade biológica da raça humana, superou-se de vez o conceito biológico de raça e racismo pelo conceito político-social. Então o Supremo falou que o racismo é toda a inferiorização de um grupo social relativamente a outro. Se esse é o conceito de racismo, a homofobia e a transfobia, né, a opressão à população LGBTI, se enquadra no conceito constitucional e legal de racismo, já afirmado pela Suprema Corte Brasileira. A literatura negra antirracismo fala, né, que raça é um dispositivo de poder que visa, por estereótipos culturais e religiosos, criar um grupo dominante, outro como dominado por razões artificiais e ideológicas, considerando o dominante como o grupo supostamente natural, naturalizado na prática, mas como grupo natural, o grupo neutro, bondoso, de bem, enquanto o grupo dominado é artificialmente classificado como antinatural, ideológico, perigoso, degenerado. Você teve a teoria da degeneração racial para oprimir a população negra, você teve a teoria da degeneração sexual para oprimir a população LGBTI a partir do ideal do homem branco como modelo de pessoa ideal em um caso, o homem hétero cis, a pessoa hétero cis como modelo de pessoa ideal em outro. Então, se esse é o conceito de racismo, e a gente acredita que o seja, então a homofobia, a transfobia se enquadram nesse conceito. A gente tem grande esperança que o Supremo Tribunal Federal termine esse julgamento, que foi ontem, ele foi remarcado para o dia 23 de maio, agora de 2019, então a gente tem uma grande expectativa de vitória e coibir a verdadeira banalidade do mal homotransfóbico que nos assola, que as pessoas se acham, muitas pessoas se acham no pseudo-direito de agredir, ofender, discriminar e até matar pessoas LGBTI por sua mera orientação sexual e identidade de gênero. Sempre que o legislativo brasileiro considera uma opressão como intolerável, ele criminaliza a conduta. Nós, no movimento LGBTI, somos amplamente favoráveis a uma mudança do sistema penal como um todo para uma lógica de justiça restaurativa ou até para uma lógica abolicionista, se vier um projeto abolicionista que resolva casos gravíssimos como homicídio, estupro, lesões graves, etc. Mas enquanto não se muda o sistema penal inteiro, deve-se criminalizar a opressão contra pessoas LGBTI como se criminaliza tudo nesse país. Não somos tubos de ensaio. A criminalização de condutas e a forma como ela é feita é uma decisão fundamental da sociedade. Então, ou se muda o sistema penal inteiro, ou se criminaliza a homotransfobia, como se criminaliza tudo nesse país. E no Brasil a gente já tem um sistema de penas alternativas pelo tamanho da pena. A lei antirracismo tem penas de 1 a 5 anos. Se a condenação é de até 4 anos, vai virar uma pena alternativa que não de prisão. Serviços comunitários, pagamento de cestas básicas, eventualmente, etc.
É muito raro um juiz não aplicar pena alternativa fundamentando a necessidade da prisão. Então, a gente entende que a criminalização da homotransfobia é necessária no país, ela não vai caracterizar punitivismo pela possibilidade de serem aplicadas penas alternativas na esmagadora maioria dos casos, e porque não se pode hierarquizar opressões. Se várias outras opressões são criminalizadas, a lei antirracismo brasileira fala em raça, cor, etnia, procedência nacional e religião, como raça e cor estão em palavras diferentes, é possível então a homotransfobia ser enquadrada no conceito de discriminação por raça, nesse critério político-social mencionado. Mas, se outras opressões contra outros grupos são criminalizadas, a opressão contra a população LGBT também deve sê-lo. É o que a gente chama na ação de direito à igual proteção penal. O direito penal como mecanismo de proteção dos direitos humanos, como ele é entendido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive. Ninguém é ingênuo, a gente sabe dos problemas do direito penal, mas numa sociedade punitivista ele nos dá mecanismos de luta, e só quando você criminaliza a conduta, muitas pessoas se atentam sobre a gravidade, a intolerabilidade social disso. Então, embora o racismo contra negros ainda exista, as manifestações públicas dele diminuíram consideravelmente depois da criminalização da opressão contra negros em 1989. O racismo contra negros existe, isso é fato, mas pelo menos as pessoas não defendem que teriam liberdade de expressão para serem negrofóbicas, para oprimirem pessoas negras como elas falam contra a população LGBTI. Então, considerando que discriminar alguém e discursos de ódio não são crimes pela legislação penal geral brasileira, mas só na lei antirracismo, e por essas questões a gente entende que a homotransfobia tem que ser criminalizada e o Supremo Tribunal Federal tem que acolher essas ações. Muito obrigado.